Fala galera, Rafael Souza aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo a respeito de licitações, vendas públicas. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, que tem que ser de conhecimento de qualquer pessoa que queira vender para o governo, que são as sanções administrativas. Você já ouviu falar sobre isso? Sanção administrativa? O que vem a ser uma sanção administrativa? Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto tão importante para você, licitante, fique aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir o que é uma sanção administrativa e os tipos de sanção que os licitantes eles estão sujeitos, ok? Então, o que vem a ser uma sanção administrativa? Bem, sanção administrativa nada mais é do que uma penalidade a que o licitante ou a contratada ela está sujeita quando ela descumpre algum requisito, seja da licitação, né, do processo licitatório, ainda na sua fase inicial. Por isso, até mesmo o licitante ele pode ser penalizado, ou até mesmo durante a execução contratual. Então, aí nesse caso, a penalidade já vai para a contratada, porque ele já formalizou um contrato com a administração. E a sanção administrativa, pessoal, embora possa parecer algo muito sério, né, algo muito rígido por parte da administração pública, na verdade, muitas vezes isso tem até um caráter educativo. Então pode ter um caráter até mesmo mais educativo, né? Por exemplo, nos casos em que aquele erro não foi de má fé do fornecedor ou do licitante, né? Ou até mesmo uma penalidade mais severa, né? No caso, nesse caso, né, de penalidade mais severa, quando é constatada a má fé por parte do licitante ou por parte do fornecedor, ok? Então esse é o principal ponto que você que está querendo vender para o governo tem que ter em mente. Ah, eu vou vender para o governo, eu estou sujeito a sofrer ali uma penalidade, uma multa. Ah, isso deve ser muito ruim esse mercado. Não, na verdade isso serve para proteger a boa relação contratual entre um fornecedor e a administração pública, ok? E quais são os tipos de penalidades ou de sanções que os fornecedores eles estão sujeitos? Bom, a primeira penalidade que um fornecedor está sujeito é a advertência. A advertência é a penalidade mais branda que existe no rol, né, de penalidades para os fornecedores. E esse, por ser a mais branda, ela tem um caráter de fato mais educativa e ela é aplicada principalmente quando é constatado que aquela falha ou aquele erro por parte da licitante ou da contratada não foi causada por má fé, por tentativa de violar, né, alguma cláusula contratual ou fraudar, né, de repente ali a entrega, a emissão de algum documento. Não, foi alguma falha ali que de fato o licitante ele cometeu, mas ele, vamos dizer assim, não tinha intenção de cometer aquele erro. Mas para não deixar isso passar em branco, que servir até mesmo como alerta para que esse erro não ocorra em futuras licitações, a administração ela aplica uma advertência para o licitante ou para aquela empresa, ok? A outra penalidade que os fornecedores estão sujeitos são as multas. E as multas é a única penalidade, pessoal, que ela pode ser cumulativa com outras penalidades. E a multa, ela já tem um caráter mais pecuniário. E para que serve? Serve para ressarcir a administração de possíveis danos causados pela falta, né, pela falha no fornecimento ou no atraso do fornecimento por parte da contratada. Então pode ser aplicada uma multa para ressarcir monetariamente a administração devido àquele atraso ou àquela falha. A outra penalidade que os fornecedores estão sujeitos é a suspensão com a administração. Então, dependendo ali do erro, ali da falha, né, a contratada ela pode ser suspensa de contratar com aquele órgão que está aplicando aquela penalidade. Então ela pode tomar aquela suspensão e ela vai ficar um período sem poder participar de novas licitações com aquele órgão que está aplicando aquela sanção, ok? Então essa suspensão com aquele órgão sancionador. Ou com outros órgãos, né, seja da mesma esfera ou de outra esfera, ele vai poder continuar participando normalmente. A outra penalidade que os fornecedores estão sujeitos é o impedimento de licitar com o ente federativo. Então, o que isso significa? Que quando a contratada sofre essa penalidade, né, de impedimento de licitar com o ente federativo, ele não vai poder contratar tanto com aquele órgão
que está aplicando aquela penalidade, quanto com qualquer outro órgão que seja da mesma esfera daquele órgão. Então, por exemplo, imagine que você sofreu uma penalidade dentro de um âmbito estadual. Você ia fornecer ali para um colégio estadual, por exemplo, né? E aí você falhou, né? Deixou de entregar o material, atrasou, alguma coisa nesse sentido, sofreu essa penalidade, e aí aquele órgão ele decidiu te dar esse impedimento como ente federativo. Então você vai ficar impedido de licitar com toda a esfera estadual daquele órgão, ok? Agora, já com esfera municipal e federal, que seria uma esfera ainda superior, você poderia sim para continuar participando normalmente de licitações. E a outra penalidade que você está sujeito, né, que os licitantes e as contratadas estão sujeitos, é a declaração de idoneidade. Então, nesse caso, né, essa seria a penalidade mais severa. E nesse caso, quando uma empresa ela é declarada inidônea, né, ela é impedida de contratar com toda a administração pública. Então, mesmo que seja uma esfera ali municipal que te aplicou essa penalidade, você não vai poder contratar nenhuma esfera do município, nenhuma esfera do estado e nenhuma esfera federal. Então, com toda a administração pública, você vai estar impedido de licitar. Então é importante você ter essa noção para que você saiba, né, do que você está sujeito ao participar de um processo de licitação, não só quando você vencer não, tá? Até mesmo na fase inicial, ali na fase de entrega de proposta, de qualquer documentação que você tenha que entregar para participar daquele processo, você pode ser penalizado se você não seguir a regra do jogo. Então é por isso, pessoal, que é muito importante você sempre ler o edital antes de entrar num processo de licitação. E como eu disse, não fique pensando que isso é algo muito severo, né, por parte da administração. Não, isso visa principalmente coibir, né, fornecedores, empresários que já querem entrar nas licitações pensando em obter algum tipo de vantagem, jogar ali de alguma forma ali desonesta. Então esse tipo de previsão contratual e editalícia, né, sanções para os administradores, já serve como filtro para você que quer trabalhar da maneira correta. Então eu vejo isso com bons olhos. Senão, imagine, né, se a administração pública não penalizasse maus fornecedores, maus empresários, aí o mercado ia ser uma bagunça que só, né? Já é tão mal falado, né, por pessoas que não conhecem esse mercado. Imagine se não existisse a previsão de penalidades para esses empresários. Então eu peço que você veja essa possibilidade da administração penalizar, né, licitantes e fornecedores com bons olhos. Veja isso como uma maneira de valorizar o seu trabalho, você, empresário, que quer participar das licitações e trabalhar da maneira correta. Então isso já serve ali como uma triagem dos bons e dos maus fornecedores, ok? E é claro, né, você tem que ficar atento, né, a alguns detalhes sobre isso, porque também do outro lado, né, do lado da administração, existem pessoas que estão trabalhando e essas pessoas também podem cometer falhas. Então você ter noção, né, do que você de fato pode ser penalizado, como você se defender, é importante para que você não seja penalizado por algo que você talvez não tenha culpa. Então até mesmo no meu treinamento, eu falo isso para os meus alunos e dou algumas dicas de como eles podem ficar atentos para ter uma base legal para se defender no caso de sofrer uma penalidade e talvez essa penalidade não ser cabível, ok? Então essa era a dica do vídeo de hoje que eu trouxe para você. Então eu espero que esse conteúdo tenha te dado essa clareza, né, sobre o que é uma sanção administrativa e as penalidades que você está sujeito, mas que você tenha noção também de que isso não é nada demais, que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que por isso não seja vantajoso você participar de licitações e de vendas para o governo. Na verdade não, como eu já disse para você, veja isso com bons olhos, veja isso como uma oportunidade de você, que quer trabalhar da maneira correta, ter uma vantagem sobre os demais concorrentes, ok? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aqui o seu like e compartilhe para que outras pessoas também possam ter conhecimento, né, desse assunto e que possa contribuir para o crescimento aqui do meu canal. Um forte abraço para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo.